Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, tomar meu cafezinho aqui no xícara do Stitch. Vamos falar sobre o GGRC, mais um mês aí acompanhando. E como previsto, algo que eu tinha comentado no mês passado com vocês, a questão do CRI que foi emitido e eles colocaram nesse relatório. Vamos ver, entender um pouquinho o que eles pretendem com esse CRI, porque até então a gente não sabia qual seria o motivo, embora eu já estava dando indícios do que seria, porque era para usar para amortizar a dívida. Na verdade, foi uma rolagem de dívida que eles fizeram, porque não tinha dinheiro para pagar os compromissos esse ano, o fundo precisaria dar algum jeito para pagar e foi o que eles fizeram. Beleza, pessoal? Então, bora para o relatório gerencial agora de maio do GGRC. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de maio, GGRC, Zagros. O fundo vem muito bem, viu, pessoal? Eu vou falar para vocês o seguinte, assim, antes de começar o relatório, algo que eu venho insistentemente falando nos últimos meses. O GGRC, até um tempo atrás, teve alguns problemas, e isso é o mercado, não sou eu que estou falando, né? O mercado que precificou o GGRC desse jeito, analisando alguns problemas de gestão. Só que desde que eu comecei a acompanhar publicamente aqui o GGRC, já faz quase 2 anos, eu tenho falado isso, que o GGRC é um caso ícone de pivotagem de gestão, mudança do comportamento, mudança de como se comunicar com o cotista, mudança de portfólio. Assim, eu tenho que tirar o chapéu para o que a Zagros vem fazendo com o GGRC. Ainda eu continuo com algumas ressalvas, mas mesmo assim, não tem, hoje não tenho nada a desabonar o GGRC, um grande fundo. Fiquei impressionado com o que a Zagros fez nesses últimos meses, principalmente nesse último ano. Se a gente for pegar o ano de 2024, principalmente, e o começo desse primeiro semestre de 25, mostrando um baita de um fundo imobiliário. Bom, aqui o fundo patrimonial 11,23, cota de mercado 10,10, ou seja, com deságio. Aí vamos ver quanto que ele fechou na sexta-feira, GGRC 11. 10,08, ou seja, pouca diferença do que ele fechou em maio, não teve nenhuma grande valorização. Provavelmente ele teve, se a gente for pegar aqui, ele teve algumas oscilações, deixa eu pegar aqui, né? Ele teve algumas oscilações no último mês, principalmente por causa da questão lá da tributação. Então a gente for ver, ele oscilou. E aí aquela questão do base 10, né, que dá a impressão, caindo R$ 1, dá a impressão que não é tanta coisa, mas é 10%, é bastante coisa. Mas é a questão do base 10 que eu tento não falar, mas eu acabo sempre voltando para essa mesma tecla. Fundo pagando 10 centavos aí, que é o guidance que era meio esperado para esse primeiro semestre, provavelmente mês que vem também seja 10 centavos. Aqui o que eles fazem, isso aqui é muito bacana, eu recomendo todos que vejam. Eles fazem uma leitura do relatório, mas não é somente uma leitura explicando pontos do relatório. Eu prefiro não ver, exatamente para não contaminar a minha análise, mas eu recomendo a todos que vejam aí o análise que a Zagros faz do fundo. E aqui aqueles vídeos, né, que na mídia não colocaram o meu vídeo esse mês, não sei o porquê. Talvez é porque eu falei do CRI, acho que foi o único que falei do CRI de prévia, então eles não quiseram colocar, não sei se foi isso ou foi que eu publiquei um pouquinho mais para frente, mas acho que foi o único que falei sobre essa questão do CRI, porque eu peguei esse CRI, na verdade eu preciso dar o crédito, foi um membro da comunidade que pegou isso no relatório do AFHI, porque quem estruturou o CRI foi a AF. Então foi um membro da comunidade, aliás, se você não faz parte dessa comunidade, você é louco. Vou parafrasear o Charles aqui. Você não é membro da comunidade, você é louco, porque a gente tem cada discussão e os membros estão cada vez tão melhorando tanto que assim eu fico muito feliz. O link está aqui na descrição. É menos que uma pizza por mês, pessoal. Aí você vai ter recomendação, tem a comunidade exclusiva, vídeos exclusivos, bem bacana. Então foi ele que pegou isso, e aí foi bom porque foi antes de eu gravar o vídeo do GGRC do mês passado. Bom, então aqui o fundo distribuiu 10 centavos, né, o que dá quase 1% ao mês na cota 10,10 de mercado. A gente for ver, ainda continua nessa forma, porque caiu pouca coisa, 10,08. Então aqui alguns fatos relevantes do GGRC, a conclusão lá do Helg, então foi bater o martelo, a compra dos 4 ativos, o Helg Log Cotia, o Log Extrema, o Log Queimados e o Log Contagem.
Então essa foi aquela emissão que o fundo fez, que o GGRC fez, uma parte dela, né? Para comprar os ativos do Helg, então os cotistas do Helg receberam cotas do GGRC. Esse é um grande ponto que vem trazendo uma incógnita aí no mercado de fundo imobiliário, a quantidade de fundos imobiliários que possuem cota do GGRC, a hora que esses fundos resolverem vender, embora tenham várias nos contratos, né, pelo menos nos fatos relevantes, alguns deles, algumas travas para quem recebe as cotas do GGRC, não pode sair vendendo, eles têm que esperar um tempo, isso que é de 12 a 24 meses. Mas assim, outro ponto, algumas pessoas levantaram a questão de diluição, poxa, tá saindo um monte de cota aí, tá diluindo os cotistas, na verdade, né? Mas se a gente for pensar, primeiro, dois pontos que são importantes. As compras estão sendo com cap maior do que o do fundo, então isso não tem tanto problema. E o outro ponto é, pessoal, a diluição é mínima, não faz o menor impacto, a não ser que você fosse um cotista gigantesco, aí tudo bem. Mas não é o caso, né? Então não tem muita importância essa questão da diluição. Encerramento e liquidação da primeira janela da nona emissão. Aqui tem um ponto, pessoal, que infelizmente nós tivemos pessoas físicas que participaram dessa emissão. A emissão foi feita no patrimonial a 11,32, com a taxinha de distribuição, sendo que a cota no mercado não chegou nem perto disso. E aí eu vejo mais uma vez como ainda existem investidores de fundo imobiliário que não fazem a menor ideia do que tem em carteira. Porque às vezes, e na grande maioria das vezes, é recomendação de assessoria que tem lá na carteira da própria da carteira deles lá de indicação, colocam isso para o cliente, aí fala, cliente, vai ter uma emissão aqui muito boa do fundo que você tem, vamos participar? Vamos, o cara não tá preocupado em entender o que é, e aí acaba participando, e aí a gente está falando de quase R$ 1 por cota de prejuízo que a pessoa teve, né, de participar da emissão. Infelizmente isso ainda acontece, por isso que eu insisto tanto que vocês podem ter assessores, consultores. Eu tenho meu consultor, o Wallace, um cara profissional fantástico, mas isso não invalida você ter conhecimento sobre o que você tem em carteira. Porque exatamente até para você questionar o trabalho dele. Você questionar o que ele está fazendo com o seu dinheiro. Às vezes a gente tem tanta preocupação em escolher um carro, escolher uma televisão, passa 1, 2 semanas escolhendo para comprar, só que a ação o seu dinheiro você delega para alguém e não está muito preocupado. Então a gente tem que sempre ficar de olho, e você que me assiste aqui tem o dever de passar esse tipo de conhecimento para frente. Eu não estou pedindo para você encaminhar meu vídeo, não. Eu estou falando você para os seus familiares, para os seus parentes, amigos próximos, de passar esse conhecimento, de informar. É claro que vão ter pessoas que vão questionar, que vão falar que isso é pirâmide, que isso é bolsa de cassino, bolsa de valores é cassino. Falem para quem quer ouvir, mas falem, tá? E aqui o ponto mais importante do vídeo que eu entendo, que foi o CRI de 25 milhões, isso aqui já estava tudo antecipado para vocês, a emissão do CRI com lastro nos ativos lá da Ambev e da Aptiv. O CRI possui um prazo de 5 anos, agora com as informações mais importantes. O CRI possui um prazo de 5 anos, com juros e amortizações mensais, ou seja, já fez o CRI, já está pagando, tem período de carência, acho que é isso que eu antecipei a fala, né? Sem período de carência, ou seja, ele não tem carência para pagar, já começou a pagar. Taxa de IPCA mais 9, uma taxa ok se a gente for ver em relação ao que a gente tem hoje de título público, tá com spread aí em torno de 1,5%, tá ok por essa duration aqui do CRI, tá ok. Não há multa de pré-pagamento, isso é muito importante, porque o fundo, a partir do momento que ele conseguir fazer alguma venda, ele tiver algum recurso extra aí que ele tenha, de alguma venda principalmente, o fundo pode quitar esse CRI ou amortizar esse CRI sem multa. Isso é muito importante. O objetivo dessa emissão é atender a amortização programada do CRI Mogno 2, séries 1 e 2, um valor previsto de 23 milhões, que deverá ocorrer no dia 1/7 de 25, ou seja, mês que vem, logo aí daqui uma semana, sem comprometer o caixa atual do fundo. E essas duas séries têm IPCA mais 8,5 e 9,5, ou seja, a taxa ficou na média aí, então não é carrego positivo nem negativo, ficou no 0 a 0. Mas aqui é importante, pessoal, para vocês entenderem aquilo que eu já vinha falando há algum tempo, principalmente no fluxo de amortização que eles mostravam no relatório, que o fundo não teria dinheiro, ele precisaria se desfazer de posição de fundo imobiliário,
ou teria que vender ativo. Ele não tinha disponibilidade para pagar a amortização que ele tinha esse ano. Então, assim, acho que as análises que o Eric faz não são tão erradas assim como eu já vi algumas pessoas comentando aí. Então, de fato, o fundo precisava fazer a emissão, precisava de dinheiro, então conseguiram fazer nesse lastro de contratos muito tranquilos, Ambev e Aptiv. A Aptiv, inclusive, foi o imóvel que eles compraram do ALZR. Então, 23 milhões num volume de 25 milhões. Aí você, Eric, por que a diferença? É porque o fundo tem que pagar a amortização dele também. Então, para não ter. É como se eu pegasse. Eu preciso pagar 10 milhões, só que eu pego um empréstimo de 12, porque eu vou ter que pagar esse de 12 também. Ele soma nessa dívida. Então, eu pago essa de 10, só que eu tenho que pagar essa de 12 agora. Então, eu tenho que. E como a amortização é mensal, então eu já preciso ter dinheiro para pagar agora. Por isso que o caixa foi emitido, o CR foi emitido com valor acima. Então ele paga aí e fica com. Não mexe no caixa do fundo, isso é positivo. E a taxa, em tese, tranquila, não há nenhum impacto no fundo porque a taxa ficou média. Desocupação do Campina Suzano é aqui que a gente vai ver de fato o trabalho da gestora. Porque lembra, a Suzana é aquela que paga o aluguel anual, que pagava o aluguel anual, ela desocupou o imóvel, além do aluguel anual, ela pagou mais um adicional aí de 7 milhões. Foi um valor para desocupar o imóvel. Então, isso, inclusive, está sendo usado para manter os 10 centavos que o fundo vem pagando aí. E aí eles falam, né, que o imóvel foi devolvido agora em maio. A equipe de engenharia está realizando vistorias, né? Então, vamos ver como é que a gestora vai trabalhar. Então, o imóvel agora está vazio e eles precisam reposicionar e alugar esse ativo. Vamos ver como é que vai ser, quanto tempo vai demorar, e é aí que a gente vê de fato o trabalho da gestora nesse processo. E a conclusão das obras lá do Todimo, que a gente já vem acompanhando já há algum tempo. O novo espaço será destinado a uma operação de loja de atacarejo. Então a gente vai ver aí dois movimentos da gestora, ver o trabalho dela na gestão imobiliária para locação. Eu acredito que não teremos problemas para alugar, então é o que eu espero. O fundo hoje tem uma reserva aí de 7 centavos por cota, que é suficiente para manter os 10 centavos aí, pelo menos, para os próximos 1 ou 2 meses, eu acredito. Então aqui as obras em andamento, a questão do Todimo, o CD Santa Cruz, a questão de outros desenvolvimentos do fundo. Aqui perguntas e respostas. Eu acho que uma das importantes aqui, existe algum projeto para se desfazer de imóveis industriais? E falando aqui que não há nenhum projeto específico, mas é importante eles ressaltar que a gestão deixou de adquirir imóveis exclusivamente industriais e passou a priorizar ativos híbridos. Esse daqui é um dos pontos de pivotagem que eu comentei no início, porque o GGRC esse sempre foi um dos pontos negativos do fundo, que é a concentração em imóvel industrial. Mas, Eric, qual é o problema de ter industrial? O problema é o seguinte, pessoal, imóvel industrial, ele é muito específico a um determinado tipo de inquilino. Por exemplo, um galpão refrigerado. Se esse galpão refrigerado, quando o inquilino sai, o galpão refrigerado, você não consegue alugar para qualquer outro tipo de inquilino. Vai ter que ser alguém que vai usar um galpão refrigerado. Você diminui muito o range de inquilinos. Então, isso precifica o fundo, coloca uma camada extra de risco no fundo. E isso era um dos pontos de negativos do GGRC. Embora não tenhamos tanto problema assim, né? Porque é uma característica, o imóvel industrial, você vai achar inquilino, mas é um pouco mais difícil. E aqui eles colocam, né, que a gestão deixou de adquirir, isso é muito importante porque você acaba ampliando o leque de inquilinos para o fundo. Falando aqui que o fundo, se eles pretendem manter 10 centavos, para até quando? E aqui é aquilo que eu falei, eles para o primeiro semestre, porque eles estão usando inclusive aqueles 7 milhões extraordinários do Suzano para manter esse pagamento, e aí só quando acabar essa última emissão para eles colocarem o guidance. Provavelmente no próximo relatório deve sair o guidance do segundo semestre. Vai ter reavaliação patrimonial, também a gente vai ver provavelmente no próximo relatório, que vai ser agora. Já deve ter acontecido a reavaliação, mas eu não vi nenhum fato relevante a respeito. O fundo aí gerou 11 milhões, pagou 12 milhões, precisou usar quase 1 milhão aí de reserva, que na verdade não é reserva, que é o aluguel da Suzano, mais os 7 milhões que eles colocaram lá de saída. Então o fundo ainda tem 7 centavos, como a gente viu lá de reserva. Então, performance, rentabilidade, deixa eu ver aqui. Aqui o novo CRI, né, o CRI Corp GGRC, IPCA mais 9, 25 milhões, para pagar a amortização desses dois CRIs aqui.
E aí a gente vê pelo fluxo, né? Colocaram isso aqui é muito bacana, isso aqui é novo, fluxo de amortização, colocando por CRI, isso é muito bacana. Parabéns às Agros aí para colocar mais informação nessa questão das amortizações. A gente vê aqui que era um ponto para você saber o quanto que o fundo tinha que amortizar, você tinha que ficar subtraindo. Agora eles colocaram o valor, muito bom. E a gente vê aqui o azulzinho, que é o CR novo. Então, por isso que eles fizeram aqueles 2 milhões a mais, porque tem amortização agora em 2025 para pagar desse CRI. É mensal a amortização. Então, 36 milhões. Agora o fundo não vai precisar mexer no caixa com esse CR novo. E esse verdinho aqui é o Mogno 2, que é a grande pancada desse ano. E é isso, pessoal. Mais um mês aí acompanhando. Aqui é o que as pessoas falam, né? A questão da parte industrial ainda é bem representativo, mas o fundo diminuiu bastante. Bom, é isso, pessoal. Mais um mês aí acompanhando o GGRC. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.